Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus. Está no ar o programa Mundo Real e esse é o programa da Igreja Viva 24 horas, que fica na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha. Quero mandar um abraço para todos os amigos que aos sábados têm mandado suas mensagens, têm ligado para a igreja, incluído o seu nome no livro de oração, e nós já queremos deixar à sua disposição o nosso telefone, ou você também pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 51981655040. Nós estamos à sua disposição 24 horas. Como todos os sábados, nós trazemos aqui mensagens inspiradas, pregadas na sede internacional no Rio de Janeiro, através do nosso reverendo José Santana. E não vai ser diferente hoje. Eu quero dizer para você que no Salmo 77, versículo 14, diz que Deus é aquele que realiza maravilhas. Você precisa de maravilhas, milagres, sinais. Esse Deus, ele tem poder para transformar qualquer derrota em vitória, doença em saúde, tristeza em alegria, porque a Bíblia diz que Jesus morreu, mas ele não se encontra na cruz. A Bíblia afirma, e eu sou testemunha disso, que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Hoje, sábado, na Igreja Viva 24 horas, nós estamos na campanha de avivamento e reavivamento. Se você quer ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo e quer uma novidade de vida, o Espírito Santo ele realiza aquilo que ninguém mais pode realizar em nós. Para isso, você é o nosso convidado especial para participar desta reunião hoje às 19h30 na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Para você que mora na Cidade Baixa, nós estamos no Hotel Master Perimetral, na Avenida Loureiro da Silva, 1840, e amanhã, às 19 horas, estaremos lá aguardando por você e toda a sua família. Eu queria que você ficasse com essa mensagem pregada pelo nosso pastor e logo, logo nós voltamos, porque hoje eu vou fechar o programa fazendo uma oração por você e toda a sua família. Não saia daí. Esse homem que acha que a igreja é só para outros e não é para ele, ele vai para o inferno mesmo. Porque enquanto ele não mudar a mente dele e entender que ele também é um pecador, e tanto quanto o outro, ele vai estar perdido, perdido e perdido. E sabe quem é que tem que dizer isso para ele? Pega o seu dedinho assim e fala assim, você tem que falar isso para ele. Você tem que falar que é isso para ele. Gente, vocês sabem, uma determinada pessoa que teve por aqui, nós ajudamos com a palavra, e Deus fez até milagre, e dissemos para ele que ele precisava sentar no banco e fazer o discipulado. Sabe o que ele me disse? Eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. Sabe o que eu disse para ele? Você quer dizer que as pessoas que vêm para o discipulado vêm porque são desocupadas? Falei para ele. Se você nascer de novo, se você crer como creram os cristãos na igreja primitiva, você haverá de o quê? Fazer o quê? Se submeter como todo mundo, sentar para aprender a palavra de Deus. Os que fazem isso são exaltados, crescem na graça, no conhecimento. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não fez. Sabe onde ele está agora? Com muita tristeza, foi para o inferno. Foi assassinado. Olha para quem está ao teu lado e fala, meu amado, a coisa é séria. A coisa é séria. Então eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que depender do plano de Deus. Eu tenho que depender daquilo que é revelação de Deus. Dá uma olhadinha embaixo rapidamente. Eu não pretendo demorar, meu Deus. Me ajuda aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão chorados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas você vê que só dá gente feliz aqui, não viu? Percebeu? Bem-aventurados humildes
De espírito, porque deles é o reino. Quer dizer, o reino de Deus é constituído de pessoas humildes. Só os humildes, só os dependentes de Deus, os que dependem da graça de Deus é que vão chegar. Bem-aventurados que choram. Faz uma pergunta ao irmão que está ao teu lado aí. Vai lá, vamos se interessar pela Bíblia aí, vamos lá. Irmão, que tipo de choro é esse? Meu amado, que choro é esse? Isso aqui é muito importante a gente estar conversando, porque hoje nós estávamos conversando com os pastores, né? Será que nós louvamos mesmo quando cantamos? Será que nós adoramos mesmo? Será que nós nos maravilhamos mesmo? Hein? Presta atenção. Bem-aventurados, felizes os que choram. O que significa isso aí? Vocês se lembram quando Jesus chorou? Há algumas ocasiões na Bíblia que Jesus chora, não é isso? Sim ou não? Um Salvador que chora. Não é? Uma das vezes que Jesus chorou, e foi muito marcante, foi aonde? Foi quando ele foi para Betânia, onde Lázaro estava o quê? Lázaro estava o quê? E quando ele chega e vê o estado de Maria, e vê o estado de Marta, não vê? Vê aquela turma toda, ele se agita no espírito, não é isso? Em dado momento diz assim, o texto diz assim, não diz assim? Acho que é João 11:35. Fala assim, e Jesus... Vamos lá, e Jesus chorou. E aí algumas pessoas à volta disseram assim, vede como o amava. Como as pessoas se enganam, né? Que amava, amava. Mas a razão daquele choro não foi porque ele amava. A razão daquele choro também não foi porque Jesus transgrediu nada. A razão daquele choro não foi nenhum sentimento de culpa de Jesus, porque foi chamado e demorou chegar. Entendeu, Sérgio? Cheguei atrasado. Ele morreu. Se tivesse chegado antes, né? As irmãs falam, se tu estivesses aqui. Não, irmão, Jesus não se perturba desse jeito. Ele demorou porque ele quis demorar. Ele demorou porque ele tem um tempo dele de agir para fazer algo muito maior. Pode ser que algumas coisas na tua vida você tem orado e parece que ele está demorando. Não, ele está esperando o tempo de você crescer em alguma área para conceder aquilo que ele tem prometido. O que Deus promete, ele vai dar mesmo. Ele falou com Abraão, vou te dar um filho, não foi? Demorou quanto tempo? 5 meses. Hein? Não, 15 anos. Chegou o tempo, veio. Tá? Recebe isso aqui profeticamente. Há alguma coisa que você está esperando há muito tempo, que eu também estou esperando há muito tempo, mas eu quero dizer que já está vindo. Glória a Deus. Então Jesus, ele chega, pastor Celso, em Betânia. Quando as irmãs mandaram a comunicação, ele de propósito demorou. Foi ou não foi? Mas ele sabia de tudo, né? Ele disse assim, olha, ele agora está dormindo. E os camaradas achavam outra coisa, né? Se dorme, então tá. Mas era morte, né?
Finalmente, quando ele chega, encontra aquele negócio de gente consolando, gente resolvendo um problema, gente tentando consolar e etc. E ele, então, me chamou muita atenção que Jesus, ele ali, o pastor Celso, ele, em dado momento, Jesus chora. E por que Jesus chora? Ele chora porque ele ali viu a consequência do pecado na natureza humana, a morte. Você se lembra? Quando o homem peca lá no Éden, o que acontece? Pela desobediência do homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Então, essa condição miserável da humanidade levou Jesus a... Vocês se lembram outra vez que mostra Jesus chorando na Bíblia? Quem se lembra? Quando ele entrou em Jerusalém. Quando a gente analisa Jesus chorando em várias ocasiões, e se você lê Hebreus, a impressão que dá é que chorou muitas outras vezes. Olha, Jesus chorou muitas outras vezes. Aí nós hoje, igreja dele, igreja do Senhor, como é que nós estamos nos comportando diante do dilema dessa humanidade? Será que nós estamos chorando? Será que nós estamos chorando pelos que estão doentes? Pelos que estão desesperados? Pelos que estão na macumba, na feitiçaria? Tanta gente na rua. Vocês já viram quanta gente na rua, gente? Quanta gente sofrendo? Hein? E um culpa o governo, né? Um culpa outro, é tudo consequência do pecado. E é interessante que esse choro de Jesus, veja bem, né? Porque nós pecamos, por toda a consequência, esse choro de Jesus mostra o seu profundo amor e resolução em prosseguir para vencer a morte. Você veja que ele vai aonde? Olha só, você veja que ele vai aonde, Jesus? Ele vai ao túmulo e manda tirar o quê? A pedra. Marta ainda questiona, né? Cheira mal, tal, né? Eu te disse, se você crer, você vê a glória de Deus. E o que é que ele faz? Ele dá a ordem e traz Lázaro de volta. Mas ele quer vencer a morte de uma maneira absoluta, e como é que ele vai vencer? Vai ser quando ele vai dar a vida dele, correto? E vai ressuscitar, tragando a morte na sua grandiosa vitória. A ressurreição de Jesus é tão vital, e nós deveríamos dar glória a Deus, que nós só estamos aqui esta noite, porque verdadeiramente Ele vive. Olha só, ainda há pouco, eu estava olhando para lá, os nomes de Jesus em várias línguas, e olhei para aquela... Olha só, dá uma olhadinha. Quem já esteve lá em Jerusalém comigo? Quem se lembra? Como eu gosto de entrar ali, eu entro e não saio logo não, eu fico lá. Aí os irmãos vão entrando. Quem já viajou com a gente a última vez, né? As últimas vezes? Quem já viu que eu fico lá, quietinho naquela porta ali? Ele ressuscitou, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. E é maravilhoso quando a gente quer tentar falar sobre o Sermão do Monte, vem dessa pessoa sem igual, que viveu a vida que ninguém nunca viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para que sejamos realmente felizes e nos mostra aqui o caminho. E aí então, quando você vem para essa segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, Jesus chorou em função dos nossos pecados, não dele, santo. Mas quer dizer o seguinte, que você só vai alcançar a real felicidade, você só vai saber o que é louvar a Deus, se você se der conta de uma coisa chamada pecaminosidade do pecado em você. Então, bem-aventurados os que choram,
diz respeito a todo homem, a toda pessoa que em qualquer época, em um determinado momento, presta bem atenção, em um determinado momento, correto? Olhando para a sua condição diante de Deus, diante da palavra de Deus, percebeu seu estado miserável. Entre todos que estão aqui, as pessoas que são mais felizes, ouça o que eu vou dizer, as pessoas que mais se alegram, são as pessoas que na sua experiência se deram conta desse estado. Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, quem sabe? Quem cita aí? Desse choro. Quem falou? Isaías. Você se lembra de Isaías, como é que era no começo? Ai dos bêbados, ai das grávidas, ai dos que decretam leis injustas. Quem se lembra disso? Todo mundo se lembra, né? Vocês conhecem alguém que fica assim, ai, só vendo a vida dos outros? A grande mudança na vida dele foi quando? Quem sabe a grande mudança na vida dele? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Os serafins faziam o quê? E diante daquela visão gloriosa, o que foi que ele disse? Ai de mim! Olha o choro aí. Olha o exemplo do choro aí, pastor Santos. Ai de mim, que vou perecendo. Sou homem de lábios impuros. Olha para quem está ao outro lado e fala assim, meu amado, em algum momento da sua vida, você já chorou pela sua condição? Em algum momento da sua vida você já percebeu? Isso aconteceu com outro homem, isso tem que acontecer com todos nós, né? Mas eu estou citando alguns exemplos bíblicos. Quem viu o apóstolo São Paulo? Como é que era o apóstolo, como é que era o Paulo do capítulo 7? Como é que era o Paulo do capítulo 7? Ele era o quê? O quê, gente? Fariseu. Perseguidor da igreja. E como é que ele era? Orgulhoso. Ele achava que ele era o quê? Santo. O retrato de Paulo, ele pode ser exemplificado naquela... Lembra quando Jesus fala dos dois homens que subiram diante de Deus? Que um era o quê? Fariseu. Ele confiava em quem? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como aquele homem. Dou o dízimo de tudo e jejuo quantas vezes? Não, foi 2 vezes. Fala assim, e jejuo 2. Jesus, ele vai contando que aquele homem, mas ao lado dele tinha um outro homem que fazia o quê? Nem olhava para o céu e batia no peito e dizia o quê? Sou propício a mim, pecador. Sou propício, seja propício a mim, pecador. Meus amados, olha para cá, presta atenção. Jesus disse que aquele homem, aquele fariseu, não teve resposta. Quem teve resposta? O publicano. Paulo, ele era altamente orgulhoso. Ele achava que ele tinha salvação pela prática de quê? Das obras da lei. Até o dia que na estrada de Damasco, o que foi que aconteceu? Diante do Senhor, ele caiu por terra. E se desenvolveu nesse homem o quê? Uma grande revelação, onde ele se tornou o maior instrumento para nos revelar a doutrina da justificação pela fé.
Em Romanos capítulo 7, vocês se lembram, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não, e o mal que eu não quero fazer, quem é que vai me livrar? Vamos conversar, vamos perguntar a nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Todos nós merecemos o inferno. Todos nós completamente perdidos, debaixo de um estado de condenação. Já pararam para pensar nisso ou não? Nos esquecemos disso? Você se lembra do cego de Jericó, quando foi buscar a cura? Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de quem? Tem misericórdia de quem? De mim. Se compadece, eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada, o Senhor se compadece. Lembra do leproso? Se queres, podes purificar-me. Vocês já perceberam que nós vivemos hoje numa época de uma teologia onde parece que Deus nos deve tudo? Hein? Quem se lembra daquele famoso hino aí? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Que briga com Deus, né? Restitui, eu quero de volta. Peraí, calma, gente. Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Segura-se a mão de quem está ao outro lado assim: meu amado irmão, a felicidade cristã, a alegria cristã, será resultado quando você perceber a tua condição miserável e que Deus estendeu a mão através de Jesus e te tirou da escuridão. Não haverá alegria ou felicidade se você não se dá conta dessa situação. Lembra do apóstolo São Paulo? Exatamente, ele diz: eu sou um... Olha como é que muda, pastor, a linguagem, né? Antes ele é orgulhoso, consente na morte de Estevão, né? Depois, diante de Jesus, ele diz assim: agora eu sou um miserável. Dá para imaginar um homem daqueles se sentindo miserável? Algum de nós já nos sentimos realmente miseráveis diante de Deus, gente? Será que todos nós nos convertemos de verdade? Tanta resistência à palavra, tanta falta de se render, né? Ganhar almas, santificação, crescer. O que será? Será que houve realmente esse toque? Isso que aconteceu com Charles Finney, isso que aconteceu com A, com B, com C, né? Isso que aconteceu a partir do livro de Atos. Você se lembra, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo, olha só aí, o Espírito Santo que desceu e está aqui, o Espírito Santo que veio lá de Jerusalém, chegou até no Brasil, chegou aqui no Gramacho, chegou aqui em Caxias o Espírito Santo, chegou na Baixada, chegou no Rio de Janeiro, chegou no Brasil, chegou na América do Sul. Será que vocês se lembram? Quando o Espírito Santo chegou, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e vai pregar, e aquelas pessoas, Juliana, eram orgulhosas. Eles tinham participado da crucificação de Jesus. E daqui a pouco, quer dizer, eles desprezaram Jesus, desprezavam os apóstolos não passavam para eles de Joões ninguém, não tinha sentido nenhum. Mas daqui a pouco, quando eles vêm para aquela festa do Pentecoste, alguma coisa chama a atenção, porque está vindo um som, está vindo um barulho de um lugar, e eles estão ouvindo que eles estão falando em uma outra língua, e nessa língua começaram a entender que, sem que eles conhecessem a língua do seu país de origem, falavam das grandezas de Deus, e queriam saber o que era aquilo. O apóstolo Pedro se levanta e vai pregar, e vai dizer que o que aconteceu era que estava em cumprimento a profecia de quem? De Joel. E depois o apóstolo Pedro, ele vai falar da salvação em Cristo.
Ele vai dizer que aquele Jesus que eles crucificaram, cumprindo um decreto divino, Deus o ressuscitou e o fez Cristo e Senhor. Naquele momento eles ficaram perplexos e eles disseram: nós fizemos isso? Como é que fomos fazer um negócio desse? Olha para quem está ao teu lado, fala assim: quantas coisas você já fez? Você sentiu dor na tua alma por ter quebrado a palavra de Deus, por ter quebrado a lei de Deus em algum momento? Sabe, quantas mentiras, não é? Quanta, muitas das vezes, hipocrisia, quanta coisa, apesar de você conhecer a palavra, você, sabe, isso mexe com você, mexeu com você alguma vez? Nós queremos orar por você agora e toda a sua família. Eu quero que você, que tem algum problema, alguma dificuldade que você tem vivido, algum embaraço na sua vida familiar, sentimental, conjugal, eu quero apresentar esse Deus que pode transformar o mal em bem. Saiba que esse Jesus, ele não apenas tem poder para fazer grandes coisas acontecer na nossa vida, como é o desejo de Deus que você tenha uma vida vitoriosa. Então nós vamos orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero apresentar cada uma das pessoas que todos os sábados acompanha, meu Deus, o programa Mundo Real através desta emissora. As pessoas que estão agora, meu Deus, junto conosco, unindo a nossa fé. Nós queremos apresentar cada uma delas ao Senhor, meu Deus. Pai, não há nada impossível para Ti. Que o Senhor realize grandes milagres na vida de cada uma dessas pessoas. As pessoas que já ligaram para a igreja agora pela manhã, as pessoas que mandaram suas mensagens pelo WhatsApp, meu Deus, as pessoas que estão enfermas no hospital, em suas casas, no seu trabalho, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-las, que o milagre aconteça na vida de cada uma delas, ó Pai, e que elas possam experimentar a Tua bênção, a Tua paz, a provisão do Senhor. Queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor é aquele que responde às orações, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meu amigo, você que quer alcançar grandes coisas de Deus, você tem que fazer a escolha certa, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele é aquele que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e através da sua ressurreição, nós temos paz com Deus mediante a fé em Cristo. Se você quer experimentar paz, vida eterna, salvação e bênçãos aqui nessa terra, a escolha é sua. Então você é o nosso convidado para participar de uma de nossas reuniões na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Aguardamos por você amanhã, às 10 horas da manhã e às 19h30, nesse endereço, tá certo? Fique com Deus, o programa Mundo Real vai ficando por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.